No vídeo de hoje, cadê a camisa do Corinthians que estava aqui, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Galera, suco de Brasil. Olha só, promoções na Golcase no mês da Black, o copo de cerveja, o copo Vibe, que a galera adora. Pô, você tira uma onda, né? Mantém a bebida ali da tua cervejinha, tem o escudo do seu time, o teu nome embaixo, pá. Menos de R$80, menor preço do ano. Garrafa Fresh continua por menos de R$130. Aproveita. Tudo desabando de preço no site da Golcase e ainda tem o meu cupom GOLJORGE. Nas compras acima de R$99, você coloca esse cupom e ganha mais o desconto extra. Então aproveita, tem link na descrição, no comentário fixado. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem. GE. Globo. Auditoria no Corinthians constata desvios de materiais da Nike e põe vice como figura central. Segundo o relatório, Armando Mendonça retirou 131 itens entre junho e outubro e funcionário chegou a ser flagrado vendendo material. Nossa, que loucura. Timão não tinha quantidade de camisa azul para jogar contra o Flu. Matéria assinada por Bruno Cassucci e Gabriel Oliveira. Então, vamos lá. A matéria é extensa, o relatório é extenso, eu vou tentar resumir de uma forma que você entenda, pegando todos os itens principais aqui. Foi feita uma denúncia anônima, começou daí, foi feita uma denúncia anônima sobre um comércio clandestino de materiais esportivos pertencentes ao Corinthians. Essa denúncia anônima chegou no presidente Osmar Stabile. O presidente pediu para que uma auditoria fizesse um pente fino, contratou uma auditoria. E esta auditoria confirmou as suspeitas, aquilo que era tratado na denúncia. Então aqui a matéria do GE, ela destaca os pontos centrais desse relatório. 7 ocorrências que o relatório, que o GE obteve, o GE teve acesso ao relatório, classificou como graves. Então vamos lá. Primeira, acúmulo de materiais esportivos de coleções anteriores armazenados por longos períodos sem destinação definida. Camisas antigas, né? Coleções antigas, ninguém usava mais e estava lá ocupando espaço. Parte dos uniformes enviados pela Nike não é devidamente distribuída aos departamentos e modalidades esportivas do clube. Isso é gravíssimo. Porque a Nike está lá para fornecer. A Nike, a Adidas, a Puma, a Umbro, qualquer uma. Elas têm um contrato onde elas têm um mínimo a cumprir, uma cota, um número combinado a cumprir para abastecer todas as demandas do clube. O contrato é para abastecer o futebol profissional, o futebol feminino, o futebol de base, isso, aquilo, tá escrito, beleza. Aí a Nike tem a obrigação de mandar esse material. Aí o material chega, porque tá dizendo aqui, parte dos uniformes enviados pela Nike não é devidamente distribuído aos departamentos e modalidades do clube. Então a Nike manda. O uniforme chega. E ele some. Simplesmente ele não vai pro destino final. Ele escoa por algum ralo, por algum subterrâneo do Corinthians. Muito bem. A ausência de inventário físico formal no almoxarifado do Parque São Jorge há mais de 4 anos. Cara, há mais de 4 anos. Que loucura. Isso é um processo muito importante de verificação. O inventário físico, para você ter uma noção clara dos produtos que você tem armazenados e da quantidade desses produtos que você tem armazenado. Não havia o mínimo controle, pelo visto, né? Mais de 4 anos. Muito bem. Notas fiscais de recebimento não lançadas no sistema, ocasionando inconsistências contábeis e exposição a riscos fiscais. Mas é claro, eu gosto muito também de assuntos de ordem tributária. Você tem uma inconsistência entre o que foi declarado nessa operação pela Nike e o que foi declarado em recebimento pelo Corinthians, o Corinthians pode tomar uma auditoria fiscal. Olha que loucura isso aqui, cara. Isso é um negócio muito sério. Nota fiscal é um negócio muito sério. Não só a emissão da nota fiscal, que é obrigatório, inclusive a não emissão pode dar até pena de reclusão, mas o lançamento dessas notas em sistema, contabilizar corretamente, isso dá uma dor de cabeça, cara. Enfim. Distribuição desigual de uniformes entre diretores, funcionários e atletas, aliada à falta de planejamento dos pedidos à Nike.
Retirada de materiais antes da conclusão do fluxo completo de aprovações, contrariando o controle interno previsto e enfraquecendo o processo de governança. Retirada de materiais por solicitantes incorretos, o que fragiliza o controle de responsabilidade e dificulta a rastreabilidade de consumo por área ou modalidade. Ou seja, chega qualquer um e leva o material. O correto é que você tenha regras muito claras de quem pode solicitar material, de quem pode retirar material, comprovar esse destino, mas o que esse relatório conclui, o que essa auditoria conclui, é que vamos no português claro, bunda lelê. Era o bunda lelê de material esportivo do Corinthians. Chegava lá qualquer um, levava, desviava, levava para outros fins, não chegava na base, não chegava no feminino, enfim. Aí, vamos lá. Estouro da cota. O Corinthians obteve 41.963 itens da Nike em 2025, até o dia 10 de outubro. Número 24% maior do que o volume registrado no ano de 2024. Muito bem. Isso representa um limite, um estouro do limite de cota contratual. Cerca de 297% excedentes no período. E a matéria diz aqui que a Nike não cobra pelos pedidos a mais. Agora, é preciso entender por que toda essa quantidade excedente foi feita de pedido e por que isso não está chegando. Onde isso está indo parar? Por que isso não está chegando nos departamentos, nas modalidades do Corinthians? Por que tem gente sem uniforme? Por que o time principal quase não teve uniforme para jogar contra o Fluminense? Nós vamos falar disso já já, nós vamos detalhar isso já já. Isso é muito grave. Isso é um... No mínimo, no mínimo é um descontrole. No mínimo é uma má gestão. É uma desorganização completa. Só pra você ter uma ideia, tava falando desse negócio do não lançamento de nota fiscal. 6,4 milhões de reais em notas fiscais não lançadas no sistema do clube, referentes ao material esportivo, claro, em 2024 e 2025. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Muito bem, seguindo. Aí a base, aí quem começa a sofrer com os uniformes que não chegam. Eu não sei onde eles foram parar. Não precisamos saber. Mas tem informações no relatório de que onde é para chegar não está chegando. Então vamos lá. A grande maioria das modalidades esportivas do clube não foi contemplada pela uniformização oficial da fornecedora. Determinados departamentos não estão recebendo as quantidades necessárias para suprir suas demandas de treino, viagens e competições. Os esportes aquáticos, por exemplo, estão sem uniformes oficiais nesse momento. Em contrapartida, cara, olha que loucura. Somente o time sub-20, na base, recebeu uniformes completos de treino da coleção 2025. Os outros times não foram contemplados. E aí o que aconteceu? O Corinthians, olha só, para a base, os uniformes de 2025 da Nike só foram distribuídos para o sub-20. Daí para baixo, sub-17, sub-15, por aí vai, o Corinthians comprou, olha, a Nike fornece tudo. A Nike forneceu 300% a mais em relação a 2024 de pedidos feitos pelo próprio clube. E ainda assim, não chegou para o Sub-17, não chegou para o Sub-15 e o Corinthians teve que gastar 776 mil reais de custos absolutamente desnecessários comprando materiais esportivos licenciados para fornecer para os departamentos que não estão recebendo os produtos da Nike. Meu amigo, isso é inacreditável. Aí, quando você vê o clube bater uma dívida de quase 3 bi, aí você vai entendendo o porquê. Um dia é o cartão corporativo, um dia você compra flores, perfumes, massagens, champanhes, outro dia é o descalabro com os uniformes, outro dia é suspeita de desvio de contrato, de valor, de luva, de contrato, indo para organização criminosa. Não tem como, cara. Não tem como um clube andar assim, não tem como um clube sobreviver desse jeito. Isso é inacreditável. Agora, o mais incrível disso tudo, o episódio para mim mais alarmante disso tudo, é o que está sendo relatado do jogo contra o Fluminense no Maracanã.
O relatório chama atenção para uma ocorrência em que o Corinthians precisou mudar o uniforme que utilizaria contra o Fluminense em razão da falta de camisas no estoque. Segundo a auditoria, às vésperas da partida, em 13 de setembro, o clube percebeu, ouça bem isso aqui, que não havia quantidade suficiente de camisas brancas para compor o uniforme principal. Como a Nike não conseguiria entregar o material a tempo em caráter de urgência, o Corinthians teve de pedir à diretoria do Fluminense para que a partida ocorresse com as duas equipes utilizando o seu segundo uniforme. Os rivais atenderam a solicitação. Então o Fluminense jogou de branco, ao invés de jogar com o seu lindo uniforme tricolor, jogou com o uniforme branco também, que é muito bonito, e o Corinthians teve que jogar de preto, com aquela camisa preta que tem os detalhes brancos na manga. Olha a que ponto chegou. Cara, isso é vergonhoso para um clube do tamanho do Corinthians. Apequenaram demais o Corinthians, cara. Um Corinthians, um clube da Série A, a segunda maior torcida do Brasil, um gigante do continente. Precisar pedir pro outro time, pô, vai com o uniforme 2 porque eu não tenho. Pô, mas quem é a tua fornecedora de material esportivo? É a Jorge Igor Sports? É a lojinha ali da Zona Sul de São Paulo? Não, é a Nike. É simplesmente a líder do segmento. Então a culpa não é da Nike. A Nike fornece. A Nike vai lá e entrega tudo pro Corinthians. E pelo que a gente tá vendo, em algum momento, esse material tá indo para outro lugar. Aí vamos voltar pro início do vídeo. Foi feita uma denúncia anônima de um suposto comércio clandestino de materiais pertencentes ao Corinthians, tanto dentro das dependências do Corinthians quanto fora. Segundo o relatório, funcionários do Corinthians estariam intermediando a venda de produtos da Nike do estoque institucional. E o relatório mostra isso. O relatório mostra um funcionário do clube flagrado vendendo materiais desviados, 150, 180 reais cada peça. E aí o camarada reconheceu a participação no esquema, segundo a auditoria. Não tem a identificação dele no relatório. Mas ele teria reconhecido, realmente, né? Tem o flagra, enfim. E o relatório cita um nome. Armando Mendonça, vice-presidente responsável pela gestão de materiais esportivos desde maio deste ano, quando Osmar Stabile assumiu o cargo. Aí eu vou me lembrar muito dos vídeos que fiz na época do impeachment do Augusto Melo. Vai tirar o Augusto Melo? As denúncias sobre ele são gravíssimas? São muito pesadas. Eu acho que a partir do momento em que a tua gestão é ligada a um suposto desvio de recursos do clube para contas de uma organização criminosa de empresas ligadas ao PCC, você perde instantaneamente as condições de continuar no cargo. Você tem que sair para fazer a tua defesa. Ah, mas se você for inocentado depois, ótimo. O que você não pode é permanecer no cargo como se nada tivesse acontecendo e tragar o clube por um escândalo dessa natureza. Então, eu em momento algum discordei, tá bom, não tem como mesmo, é muito grave, tem que tirar o Augusto. Mas o que eu sempre discuti aqui foi, que eu sempre alertei, galera, os que vão assumir, quem tá chegando, vamos tirar o Augusto, vamos salvar o Corinthians, é uma galera que ajudou o Corinthians a ficar nessa merda que tá. Que afundou o Corinthians como afundou. Então essa galera chega agora como salvadora da pátria, batendo no peito, vou resolver tudo, deixa agora nós vamos salvar o Corinthians. Sério? Então veja, o camarada que o Osmar Stabile nomeou como vice-presidente responsável pela gestão dos materiais esportivos desde maio, é apontado no relatório como autor de algumas inconformidades. A auditoria constatou que normalmente são requisitadas de 6 a 11 camisas adicionais por jogo em nome da rouparia a título de relacionamento da diretoria. O principal destinatário dessas camisas é o vice-presidente, que pediu para si, segundo o relatório, as 19 camisas especiais remanescentes da partida entre Corinthians e Palmeiras em 31 de agosto com patches da NFL, homenagem ao jogo da NFL que foi disputado lá na Neoquímica Arena. O relatório descreve que, ao saber que a auditoria estava ciente, o vice-presidente deu um passo atrás, cancelou o pedido.
Depois ele foi lá e efetuou a retirada de 8 peças sem a devida formalização do processo de solicitação no sistema. Vocês não acham estranho? Ele pediu as 19 camisas. Aí, tem uma auditoria rolando. E os caras da auditoria estão sabendo? Tá, não vou pegar mais não. Aí depois esfriou, esqueceu. Ele vai lá, pega 8 e... É o que o relatório está dizendo, não sou eu. É o que o relatório está dizendo. 8 camisas sem a devida formalização do processo de solicitação no sistema. Na rouparia do CT, a auditoria fez uma inspeção e constatou que o seu Armando... Ô, seu Armando, me lembrou o áudio do menino lá do Rio. Ô, seu Armando, não dá pra ir trabalhar hoje não, seu Armando. Olha essa chuva aí, tá foda, lembra do seu Armando? Seu Armando, teria realizado retiradas diretas de materiais esportivos pertencentes à rouparia sob a alegação de empréstimo temporário, sem registro formal ou autorização prévia. Olha que coisa linda. Ao analisar as solicitações de materiais pela diretoria, a auditoria verificou que, entre junho e outubro de 2025, o vice-presidente pegou 131 itens, não incluídas nesta conta as camisas para relacionamento em dia de jogo. Foram identificadas retiradas sem a devida formalização documental. Então, além das tais camisas de relacionamento, você vai receber alguém... O que é isso? O que é isso? Para explicar. Você vai receber alguém no camarote do clube, camarote oficial. Aí vai vir um político, vai vir o presidente de uma empresa, né, um CEO de uma empresa, alguém que é um potencial patrocinador do clube, etc. Aí, né, a diretoria tem uma cota de camisas para distribuir, fazer um relacionamento, ser simpático, tá aqui um presente e tal. Só que foram 131 itens retirados num espaço de 4 meses, segundo a auditoria, pelo vice-presidente, que nem estavam nessa cota de relacionamento, além da cota de relacionamento, e não foram formalizados documentalmente. O registro não conta essas saídas, não mostra oficialmente essas saídas. Os uniformes simplesmente saíram. Simplesmente saíram. É inacreditável, né? É inacreditável. Obviamente que o GE procurou o Armando Mendonça. E o vice-presidente do Corinthians se manifestou dizendo que a informação é falsa, de que ele seja o responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e da administração dos almoxarifados, que quando ele chegou em junho, depois da gestão Augusto Melo, a cota anual já havia sido estourada, o caos estava instalado, etc, etc. É a mesma coisa, né? Todos falam da herança maldita. Ah, não, herança maldita. Cheguei aqui, tava uma zona. Então, pra que você foi, né? Todo mundo sabia que tava uma zona mesmo, mas todo mundo quer. É engraçado, né? Clube associativo é o que eu falo. Eu acho o SAF o modelo perfeito? Não acho. SAF tem os seus riscos. Todos os modelos têm o seu risco. Só que eu acho que o modelo associativo ele está completamente ultrapassado. Ele é muito mais suscetível a esse tipo de infiltração do que um modelo empresarial. Convenhamos. É o que eu penso, tá? Tem gente que discorda frontalmente e eu super respeito. Ele salienta que nunca foi de responsabilidade dele a definição de política de distribuição interna por departamento, que a função dele é apenas analisar os pedidos extras e autorizá-los de acordo com as necessidades. Lamenta profundamente as informações desconectadas da verdade e desamparadas de qualquer material probatório e sempre estará prestigiando melhorias, maior controle e apuração correta de irregularidades. Sobre a retirada direta de materiais, ele disse o seguinte: eu solicito reiteradamente melhorias no sistema que controla os materiais oficiais. O Corinthians rotineiramente utiliza uma quantidade mínima de materiais para ações de relacionamento com outras agremiações. Todos os pedidos são encaminhados por e-mail, formalmente registrados internamente. Este relatório é tendencioso e vai na contramão do profissionalismo que buscamos implementar no Corinthians. É engraçado que em nenhum momento... Senhor Armando! Ô, senhor Armando, não dá pra ir trabalhar hoje não, senhor Armando. Como é que o senhor quer que eu encare essa chuva, senhor Armando? Senhor Armando, em nenhum momento, se debruça sobre a questão dos 131 itens retirados, segundo o relatório, sem a devida formalização. Faltou, senhor Armando, o senhor explorar mais esse tema. Faltou, senhor Armando, o senhor falar da história das 19 camisas com pet da NFL no jogo Corinthians e Palmeiras que o senhor tinha solicitado para relacionamento, aí depois o senhor voltou atrás e depois teria ido lá pegar 8 sem o devido registro. Faltou o senhor falar sobre isso. Acho que a resposta do senhor Armando é muito vaga.
diante da profundidade do detalhamento daquilo que o relatório traz. Então o que eu penso disso, gente? O que eu penso disso é o que vocês já sabem, né? Eu acho esse modelo associativo falido, acho um modelo ultrapassado, acho um modelo muito permeável a esse tipo de prática, né? Um modelo muito suscetível a figuras que possam se aproximar do clube. Não sei se é o caso do seu Armando, estou falando de uma maneira geral. De figuras que possam se aproximar do clube com objetivos que não sejam os melhores para o clube. Eu acho que o modelo empresarial ele possibilita um maior controle, um maior rigor, quando você tem as escolhas das pessoas para os determinados cargos. Também não acho que SAF é o modelo perfeito, também está sujeito a imperfeições, incorreções, erros, como qualquer atividade humana. Mas acho que o modelo associativo ele já tá ultrapassado, ainda mais num clube como o Corinthians, porque você olha para você, ok, vamos defender o modelo, é importante, você pode até gostar de um modelo ou outro. Então você gosta do modelo associativo, ok. Observe, então, quais são as possibilidades de comando com o modelo associativo. Você vai olhar para a política do clube. Quais são as figuras que hoje orbitam na política do Corinthians? Quais são as pessoas hoje que têm voz, que têm poder, que têm mobilização, que têm voto e que eventualmente podem assumir o Corinthians? Você enxerga capacidade em alguma delas? Eu não enxergo em nenhuma. Em nenhuma dessas pessoas, do grupo que está no poder agora, do grupo que esteve no poder com o Augusto Melo no comando, eu não consigo enxergar em nenhuma dessas figuras capacidade de estarem à altura dos desafios. Olha que bonito, né? Eles não estão à altura dos desafios de uma instituição centenária e grandiosa como o Esporte Clube Corinthians Paulista. Pronto, falando bonitinho, é isso. Eu não acredito em nenhum desses caras, eu acho todos eles incompetentes. E isso quando a gente só fala em incompetência, quando a gente não desconfia de coisa pior, né? Desconfiar eu posso, acusar não posso, porque eu não tenho prova. Mas desconfiar, nossa, mas muita coisa, muita coisa. Então, como é que você vai defender esse modelo com essas pessoas que estão aí? E aí você vê o Corinthians aumentar a sua dívida em 3 bilhões de reais. E enquanto isso, o corintiano vê o Palmeiras e o Flamengo, dois rivais, o Palmeiras o seu maior rival, o Flamengo o seu maior rival em termos de espaço, alcance, relevância e audiência nacionalmente, disputando outra final de Libertadores da América, disputando o título brasileiro com o Cruzeiro ali, e o Corinthians tendo que amargar isso, ver o sucesso de rivais, ver o Corinthians ficar para trás, o Flamengo disparar em todos os índices, audiência aumentando, torcida aumentando, faturamento aumentando, o Palmeiras indo na mesma lógica e o Corinthians estagnado. E o Corinthians sem perspectiva de futuro. Qual é o futuro? Eu te pergunto com sinceridade, me responda nos comentários. Com essas pessoas que aí estão, com esse quadro político diretivo que o Corinthians tem hoje, qual é o futuro que você enxerga para essa instituição? No curto, médio prazo. Qual é o futuro? Qual é a perspectiva? Eu não vejo, eu vejo sombrio. Infelizmente. Vejo um futuro muito sombrio, a não ser que mude alguma coisa muito radicalmente no Corinthians. Isso aqui é só uma pequena demonstração do que ocorre, do que pode estar ocorrendo em todas as áreas no Esporte Clube Corinthians Paulista. É inacreditável. Mas quem planta vento colhe tempestade. Bingo do canal do Jorge Igor. É isso aí, cara. É uma loucura. Meu Deus do céu, isso é uma loucura. Boa semana pra todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Espero que você tenha gostado aqui do fundo, do vídeo, da paisagem, né? Sei que vocês adoram a quinta série. Juízo e tchau!